Família, atenção, a notícia acaba de chegar sobre Hugo Mota, é isso mesmo, aquele que tem também ficha no cartório de não estar colocando em diante as pautas da direita. Ele enrolou e sentou em cima da pauta da anistia, né, Hugo Mota. Eu fico aqui pensando, né, família, antes nós tínhamos o Arthur Lira. Todo mundo falava, Arthur Lira, sua hora vai chegar. Vai chegar uma hora que você sairá daí e nós colocaremos outro. Beleza, saiu, entrou o Hugo Mota. Mesma coisa, era o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, sua hora vai chegar. Você vai sair, nós vamos colocar outro. Beleza. Rodrigo Pacheco, Pachequinho, né? Pachecozinho saiu. E o que aconteceu quando o Pacheco saiu? Colocaram Alcolumbre no lugar. Trocamos 6 por meia dúzia. Os dois que entrou para lá é 6 por meia dúzia. Não mudou nada, absolutamente nada. Por isso que tem informação aí que o visto do Pachecozinho será também cortado. E agora Hugo Mota tem que ser, né, deposto do cargo. É isso mesmo que você está ouvindo aí. Hugo Mota está com os dias contados. A barata tá voando para cima de Hugo Mota e é sobre isso que nós iremos falar aqui agora. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe essa live, ative o sino das notificações para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Lembrando, as manifestações estão aí a todo vapor. E dia 3, preste atenção, eu estarei em alguma capital do Brasil, ou em São Paulo ou Belo Horizonte. Estamos decidindo ainda porque está muito em cima da hora, mas eu estarei em alguma capital aí desse Brasil aí. Por isso eu peço, se você puder, nos ajude aí qualquer valor através do Pix que já está na tela. É só para viagem, tá, pessoal? Toda vez aqui que eu venho aqui pedir Pix aqui é só para ajudar nessa viagem mesmo. Dito isso, vamos entrar aqui e vamos falar desse cidadãozinho aqui, ó. Desse cidadão aqui, ó. Forte e imediata reação contra a decisão, a decisão absurda de Hugo Mota. Hugo Mota foi lá e fechou a Câmara. É isso mesmo, ele trancou a Câmara dos Deputados, porque os deputados voltaram para Brasília às pressas aí no intuito de dar sequência aos trabalhos que já é de hábito ter ali, porque é algo de urgência. O Brasil está entrando num período de urgência. Quando se trata de urgência, não tem férias, não tem recesso, não tem folga, não tem nada. Tem que voltar. Aí o Hugo Mota, todo mundo aí deve saber, né, que a família desse cara é toda política, né? A família dele é toda politizada, é toda elitizada na política. Hugo Mota bateu o martelo, trancou a Câmara dos Deputados e falou: ninguém entra, ninguém sai aqui. Tá determinado, tá fechado isso aqui. Esse cabaré só volta a funcionar dia 1º. Enquanto isso, as sanções estão vindo a todo vapor. Vai começar o Senado e a Câmara vai voltar a trabalhar dia 1º com a sanção no lombo. Ou seja, você acha mesmo que o barbudo tá preocupado com sanções? Seja honesto. Eu quero falar aqui que você me responde aqui. Você acha mesmo que Alcolumbre e Hugo Mota, eles estão preocupados com o Brasil? Se esse camarada, se esse Hugo Mota aí, ó, se esse cara tivesse preocupado com o Brasil, ele imediatamente, ele iria, né, convocar todo mundo, não só a oposição, né, mas o Centrão, todo mundo, até a Petelândia. Mas a Petelândia gosta de uma folguinha, né? Ele iria convocar todo mundo para voltar para as atividades. Mas você acha mesmo que ele fez isso? Não fez e nem vai fazer. Ele já, pelo contrário, ele já determinou que é daqui 30 dias, ou melhor, é dia 1º que vai voltar. Mas aí o que acontece? Preste atenção. Olha o que o Sósteres Cavalcante falou, rasgado, uma voz da indignação dos parlamentares lá, mesmo com ele determinando o trancamento do parlamento. Vamos ouvir aqui o líder da oposição, Sósteres Cavalcante, né, que arrepiou
pra cima desse Motinha. Vou chamar ele de Motinha, né? Hugo Motinha. Toda a assessoria vê nos anais da casa é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, acusam-nos de sermos radicais, acusam-nos de sermos extremistas, dizem que nós somos os parlamentares do ódio, mas hoje todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento e estamos dizendo ao Brasil: parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários e ainda totalitários, e ainda apoia terroristas, financia guerras, só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes, porque se tivesse, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema do tarifaço, que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Seu radicalismo não permite conversar com quem é diferente. Por isso que o descondenado Lula não conversa com Donald Trump. E é por isso que essa comissão hoje aqui se reuniu sob o comando do ilustre presidente deputado Paulo Bilinski para dizer ao Brasil que podem perseguir o eterno presidente Bolsonaro, que hoje não leva desta comissão a moção de louvor que votaríamos. Mas eu tenho certeza que o presidente Bilinski, com todo o seu respeito ao presidente Hugo Motta, votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp... Tô caçando empresa que usa o WhatsApp aqui não, filhão. Ó, o negócio agora deu a louca aqui no mouse do computador agora. Pera aí, pessoal. Deixa eu pular essa propaganda abençoada aqui. Só um minuto. Vocês são jornalistas. Votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa começar a ficar preocupada, porque vocês são jornalistas. Vocês têm atribuições constitucionais. E ontem, todas as atribuições constitucionais que vocês desejariam, que era uma entrevista de um ex-presidente da República, vocês não conseguiram. Sabe por quê? Censurados. Porque foram censurados vocês também da imprensa. Muito bem. Não somos só os deputados censurados, não. A censura chegou, começando pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. A censura continua numa decisão hoje ilegal, antirregimental. Sabe como eu me sinto nessa hora? Eu me sinto igual a deputada Silvia. Eu me sinto amordaçado na casa que deveria ser a casa do povo. Essa aqui, ó. Esse é meu símbolo do meu sentimento nessa manhã.
Nós estamos em recesso branco, querendo trabalhar pelo Brasil, alertar vocês da imprensa e do Brasil o que está acontecendo, porque parece que muitos não estão entendendo, achando que é porque somos radicais. Ah, não, eles são extrema-direita. Esse é o problema dessa gente. Pois eu quero dizer a vocês, hoje é conosco da extrema-direita. Em breve, que Deus nos guarde de que não sejam com quem não é da extrema-direita. Eu não desejo censura a ninguém. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções do princípio de liberdade, em especial liberdade de imprensa. Podem nos criticar, eu não tenho medo de crítica. Quem tem medo de crítica é quem quer controlar redes sociais e a imprensa. Nós queremos redes sociais livres e uma imprensa sempre livre. E o que nós esperamos nesse dia de hoje é que o gesto da deputada Silvia, e destaco mais uma vez, não seja apagado da memória de nenhum brasileiro. Nós estamos caminhando para um país assim, de boca vedada, por alguns que se acham mais poderosos que os outros. E neste país, a Constituição diz que todos somos iguais, todos, sem exceção. É lamentável, nós não conseguimos votar o voto de louvor, mas, presidente Bolsonaro, eu tenho convicção de que com a atitude e a decisão errada do presidente Hugo Mota, em impedir que este colegiado trabalhasse aqui no dia de hoje, nós vamos continuar trabalhando em cada gabinete, em cada lugar, porque nós não paramos e não vamos parar o recesso, nós estamos ao lado dos brasileiros de bem. E agradecer a cada deputado que abriu mão do conforto da sua família, do seu trabalho na base eleitoral para estar aqui. Vamos continuar entrincheirados. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas. Mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E aí eu vou falar uma coisa, e não vou expor nomes, mas ontem, quando eu estava saindo da Câmara por volta de 8 horas, eu reuni com um grupo de jornalistas. E eu ouvi de vários deles: nós também temos medo de falar. O dia que eu viver e achar que é normal viver num país que jornalista está com medo de falar, Deputado medo de falar. Deputados aqui, eu já ouvi vários colegas, eu tenho medo de falar. Isto não é democracia. Até quando os brasileiros não vão entender isso? Hoje, nós somos considerados a extrema-direita. Estamos nos submetendo a uma ordem legal, uma decisão ilegal do presidente da Casa do Povo, para dar exemplo de que aqui não tem radicalismo. Pode ser radicais do outro lado. Aqui não existe. Aqui existe obediência, servidão, até e respeito, até em um ato ilegal. Até em um ato ilegal. O que é vergonhoso. Pessoal, vocês estão entendendo o que está acontecendo? O povo, presta atenção, o povo já cansou disso. O povo já cansou de obedecer ato ilegal. É por conta disso que está acontecendo isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque se eu não mostrar, ninguém acredita, né? Vou mostrar aqui, ó. Porque nas ruas aí de todo o Brasil já começou o ato de espontaneidade. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é hoje, acontecendo agora, em frente ao STF. Olha aí, ó. Olha o povo aí, ó. Bora Lula! Bora Lula! Sua conduta é imoral, velhos princípios da CF Nacional. Olê, 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 vamos pra rua pra derrubar o PT. Olê, 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 vamos pra rua.
Acontecendo agora. Tem mais, tem mais, tem mais. Aqui, ó. Buzina, buzina tem que buzinar. Buzina, sem buzina. Aí, ó. Meta a buzina. Aí, ó. Uma diferença lá em Brasília que é onde as eleições são tomadas. Eu acho que a rua é o filtro, né? A rua. Aí, meu liberal! Aí! Porque o Brasil merece liberdade. Ninguém pode. Viva a liberdade! Viva a liberdade, galera! Agiu, agitação. Bora, bora! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Tem mais, tem mais. A águia vai libertar o Brasil dos comunistas. Cabe mais, cabe mais. As ruas, a população já não aguenta mais. A gente já não aguenta mais. Essa daqui, ó, é a voz das ruas. A população já não aguenta mais. A gente já não aguenta mais os excessos do STF e também não aguentamos mais essas taxações absurdas, excesso de impostos, que esse governo corrupto e incompetente impõe à nossa nação. Essa luta aqui, ó, não é uma luta apenas da direita, é uma luta de todo mundo que ama essa nação. É por liberdade, é por justiça e, acima de tudo, é pelo nosso país. As ruas estão clamando por justiça e você aí, ó, não pode se omitir, você não pode se dar ao luxo de ficar de fora, porque nós estamos lutando pelo nosso país. Isso daqui, ó, é Belo Horizonte e nós estamos lutando pelo nosso país. Fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Essa daqui, ó, é a voz das ruas. A população já não aguenta mais. A gente já não aguenta mais. O povo já não aguenta mais, pessoal. Vocês vão ver dia 3. O que vai acontecer? Vocês verão dia 3. Eu já venho falando que isso está para acontecer. Que essa perseguição iria acontecer a todos os aliados do Bolsonaro. Por incrível que pareça, eu acho que ainda vocês não perceberam que eu sou o único senador da República censurado, que teve o salário bloqueado, verba suspensa de gabinete, passaporte suspenso e todas as outras violações de direitos humanos violados, que já vai completar 2 anos. E bem lembrado, eu não tenho nenhuma denúncia, não fui denunciado em nada. Em 2023, a imprensa colocou uma dúvida na sociedade, dizendo que eu poderia estar envolvido no dia 8 de janeiro. Eu estava investigando por conta de um órgão que tem aqui dentro do Senado, que me dá a obrigação de investigar, inclusive convocar ministros. Então, isso já era previsto, eu já dizia isso, vocês podem olhar no passado os vídeos, que isso iria acontecer por conta de perseguição política apenas. E saiu uma decisão do órgão internacional interparlamentar ligado à ONU, nos Estados Unidos, condenando o ministro Alexandre de Moraes por violações alegadas de direitos humanos contra o senador Marcos Duval, ameaça, atos de intimidação, ausência do devido processo legal em processos judiciais contra parlamentares, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação, indevida invalidação, suspensão, revogação ou outro ato que obstrui o exercício do mandato do parlamentar. E são logo 130 países votaram de forma unânime a favor desse relatório. Então, já está na ONU. O que mais impressiona é a passividade da sociedade, principalmente da imprensa, que já está na cara, tem que ser discutido, que nós estamos sofrendo uma ditadura, que nós estamos numa ditadura. Não há mais o que dizer.
vocês têm que parar agora e entender que a geração de vocês vão sofrer por isso. Não é só nós que temos que brigar aqui, é todo brasileiro e principalmente vocês da imprensa, pela força da imprensa. Para dar golpe de Estado, basta manipular as informações e gerar medo na sociedade. O que Alexandre fez? Qualquer coisa preso, qualquer coisa censurado, qualquer coisa tornozeleira, gerar medo e vocês gerando notícias que não eram verdadeiras. Como se nós da direita estivéssemos planejando o ataque do dia 8 de janeiro, que está por vir a verdade absoluta do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí vocês vão, acredito eu, que vocês não vão ficar impressionados. E outra, tem gente ainda já condenada por corrupção e violação contra a mulher no governo do Distrito Federal, governo ibanês, que a justiça já determinou, já condenou em segunda instância por corrupção, lavagem de dinheiro e agressão à mulher com medida protetiva, e ele continua no cargo. O governador ibanês continua mantendo ele no cargo. Um criminoso, que quebrou os direitos da mulher e ainda, na segunda instância, foi condenado novamente por corrupção. Então, nós precisamos salvar esse país e nós não vamos ficar aqui apáticos ou vitimizados. Nós vamos para cima. Segura que nós vamos para cima. Pessoal, eu avisei aqui. Todos os lugares agora, família. Não é só Rio de Janeiro, só São Paulo, nada disso não. São vários estados. Vários estados já estão nesta mobilização gigantesca. E agora eu quero colocar aqui, ó, para vocês verem e aguçem seus ouvidos aí, preste atenção sobre o Hugo Mota, família. Preste atenção sobre o Hugo Mota. Do seu cargo. Hugo Mota está prestes a ser destituído do seu cargo. É isso mesmo. Vamos ouvir aqui a Ana Paula. O líder do PL na Câmara, Sócrates Cavalcante, disse que essa medida do presidente da Câmara, Hugo Mota, seria ilegal e antirregimental, mas que de toda forma a oposição iria obedecer, iria acatar essa decisão de Hugo Mota de não realizar reuniões em comissões na Câmara dos Deputados. Silvio, com você. Não, ele não pode fechar o Congresso Nacional em julho, isso não existe. O que ocorre é, as comissões, por ter sido determinado período de recesso, elas não podem ter caráter deliberativo. Então, portanto, não poderia votar determinado projeto de lei, a CCJ, vamos supor, que é a porta de entrada de qualquer projeto dentro da Câmara dos Deputados. É a comissão número 1. Ela analisa a Constituição e Justiça. Preste atenção por que o Hugo Mota vai cair, família. Preste atenção aqui por que o Hugo Mota vai ser destituído desse cargo. Você que chegou agora, senta o dedo no like aí, vamos bater 1000 likes rapidinho aí. Senta o dedo no like e preste atenção, gente. Preste atenção. Tá mudo aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, vocês estão conseguindo ouvir aí? Você que chegou agora, senta o dedo no like. Vamos ver aqui como é que tá o áudio. Compartilha aí, vamos ouvir. Constitucionalidade não poderia deliberar, mas as comissões podem sim se reunir. Os deputados têm todo o direito de frequentar o Congresso Nacional. Tem até o deputado à beira de cassação que faz greve de fome e fica dormindo dentro de comissão do PSOL. Não foi isso que assistimos? O deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro,
Portanto, o Congresso é a caixa de ressonância da sociedade. O Congresso é a casa do povo. A Câmara é a casa do povo e não é chamada assim à toa. Ele não pode fazer isso que ele fez. Ele fez simplesmente tomou uma atitude autoritária de quem está morrendo de medo do Supremo Tribunal Federal. Desde aquele jantar, quando foi chamado a um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes e sentou-se à mesa com o diretor da Polícia Federal, com o Procurador-Geral da República e outros ministros do STF, além de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, Hugo Motta saiu de lá com medo. Saiu de lá com o rabo no meio das pernas, frouxo que é, e está com medo porque o pai dele, chama Nabor Vanderlei, é prefeito de uma cidade no sertão da Paraíba chamada Patos. Uma cidade que é governada pela família dele. Aliás, tem até obra em anel viário investigada pela Polícia Federal. A operação chama-se Outside. Foi feita dias antes desse jantar, no qual Alexandre de Moraes chamou Hugo Motta para sentar no sofá dele e talvez tenha dado um tapinha nas costas. Alguém tenha dito, puxa, Hugo Motta, que coisa, né? Seu pai é prefeito da cidade, tem problema com emenda parlamentar lá, são 6 milhões de reais de uma emenda, tem uma funcionária da prefeitura que parece estar envolvida em esquema. Aliás, a sua família é inteira de políticos, é aquelas famílias cinematográficas, família de novela, sabe? Quando os filhos se casam e a família administra a cidade por 2 séculos, é mais ou menos o que acontece ali. A família do Hugo Motta ele tem avô, avó, tanto do lado paterno quanto materno, eles são políticos, já foram deputados e por aí vai. E o pai é o atual prefeito, então ele está morrendo de medo. Então, do ponto de vista regimental, isso não pode. Aliás, vou além, o Congresso Nacional tem uma comissão representativa que funciona sempre em período de recesso de fim de ano, por exemplo, para deliberar competências executivas e deliberativas da própria mesa diretora. Ela responde por tudo isso. Então, eu acho que o Hugo Motta cruza mais uma linha e não honra os 444 votos que o levaram à presidência da casa. A oposição acatar talvez seja uma questão política, mas o Sóstenes está certo. Isso é antirregimental. Ele não pode impedir que os parlamentares decidam que não querem passar o período de férias em julho, não querem viajar, eles querem trabalhar, é um momento agudo do nosso país e querem representar o seu eleitor. Ele quer estar lá em Brasília para justamente representar quem o mandou para lá. Penso eu que talvez alguma manobra política vá aplacar um pouco os ânimos, porque é um período muito curto. Né? O próximo semestre, nós já estamos à porta do próximo semestre, e aí sim é uma briga de uma semana. Mas o Hugo Motta, eu acho que, mais uma vez, ele deixa claro que ele está com muita vontade de ser um Severino Cavalcante, aquele que ficou 7 meses na presidência da Câmara e foi apeado da cadeira, porque sim, se o Congresso quiser, dá para tirar o Hugo Motta da presidência da Câmara. Olha só, vou só pedir para a produção para exibir na tela, porque essa decisão, esse ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, foi publicado na manhã de hoje. Tá aí, então, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, artigo 1, fica vedada, no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025, a realização de reuniões de comissões da Câmara dos Deputados. Artigo 2º, este ato entra em vigor na data de sua publicação. Tá, então. Em primeiro lugar, esquecendo o assunto que está sendo discutido lá. Isso aí poderia ser colocado na porta de entrada da Câmara. E eles estão próximos, a semana tem 3 dias, falta pouco. Né? Então está proibido trabalhar. Né? Então fica proibido, eles deviam botar assim, começando junho até agosto, assim, ninguém pode trabalhar. Agora, neste caso, é realmente uma piada de péssimo gosto, porque em qualquer país do mundo, ninguém precisa avisar ninguém para que a Câmara, para que o Poder Legislativo, as suas dependências fiquem lotadas em momentos de crise. Você vive uma crise, eles vão para lá. Aqui o presidente da Câmara não é que ele sugere que se deixe para depois, né? Ele proíbe que a crise seja discutida. Quer dizer, o Brasil não é mesmo para principiantes e fica esses autores de livros perturbando
todos nós aí com teses sobre o Brasil. Tá aí, estamos em crise, não pode ter reunião. Não, e vale lembrar, Ana, que essa determinação, esse ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que nós acabamos de trazer e ler aqui, ele ocorreu depois de ontem, quando cerca de 60 parlamentares se reuniram em Brasília, 60 parlamentares da oposição, em coletiva de imprensa ontem, estabeleceram algumas pautas... Ontem, final do dia. Segunda-feira. Gravíssimo. Exatamente. Gravíssimo. E aí já na terça-feira de manhã já houve essa proibição do presidente Hugo Motta. Mas só para retomar, Augusto, as 3 pautas prioritárias que foram definidas ali pela oposição naquela coletiva de imprensa, que inclusive nós mencionamos ontem que o Jair Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica, eles definiram como pautas, então, prioritárias: impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, a questão da anistia, o projeto de lei, votar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, e também o avanço da PEC que restringe o foro privilegiado, que já foi votado no Senado, mas está estacionado na Câmara desde 2017, né, Ana? Exato. Para mim, essa é uma das pautas mais importantes, porque enquanto o Congresso é mantido como refém do Supremo Tribunal Federal através do foro por prerrogativa de função, não tem independência, não tem autonomia, não tem coragem. Eles precisam simplesmente encerrar isso, né? Essa ligação umbilical que deixa todos os congressistas ali à mercê dos caprichos, do sadismo, das vontades pessoais de qualquer ministro da Suprema Corte. Agora, essa carta do Hugo Motta o Brasil virou uma fábrica de tiranetes, né? Eles estão achando lindo isso. Porque, claro, o exemplo vem lá de cima, vem da nossa corte mais importante, a nossa Suprema Corte, o nosso Tribunal Superior. E aí você vê um efeito cascata perigoso, porque hoje você vê, como nós vimos na pandemia, por exemplo, guardas municipais achando que tinham autoridade máxima constitucional para fazer, para prender, para algemar, enfim. Esse Hugo Motta, eu só espero que o brasileiro não fique com a memória curta. Não dá para voltar mais. Essa pessoa não pode voltar mais para o cargo de representante do povo na Câmara dos Deputados. Isso tudo, Paula, às vezes é até bom que isso aconteça. Vai depurando, vai mostrando mesmo quem é quem está disposto a lutar pelo Brasil de verdade, quem está disposto a lutar pelo Brasil só nas redes sociais, fazendo discurso bonito, ou quem está disposto mesmo a enfrentar esse sistema, esse regime totalitário ao qual o Brasil foi submetido nos últimos anos. E Hugo Motta não é uma dessas pessoas, e o que aparenta depois dessa cartinha aí, porque antes ele estava em cima do muro. Não, é o PL da anistia, eu falei que sim, mas eu falei que não. Ele estava com aquela coisa, né, segurando o sabonete ali, escorregando. Agora não. Agora a máscara caiu e essa cartinha dele de ontem é a prova de que é mais um projeto de tiranete no Congresso. Essa é a apuração mesmo, hein, galera? O que será que fez a família do presidente da Câmara para o sujeito ficar assustado a esse ponto? Sim. E proibir o trabalho dos parlamentares. Disseram a ele, eu daria, alguns anos de vida aí para saber o que disseram para ele naquela noite. E outro, ainda tem a denúncia da deputada Júlia Zanata de que ele teria desligado o aparelho de ar-condicionado aí para sabotar, para boicotar as reuniões, deixar o pessoal no calor em Brasília. Aí, vamos lá, do ponto de vista sério do ato, o consórcio brasileiro é o STF, o governo Lula e os 2 presidentes do Congresso. Aumentou. Eles fazem parte desse consórcio autoritário que governa o país. Agora, desligar o ar-condicionado e depois publicar, eu acho que isso aí vai ser usado contra ele. Essa carta dele vai ser usada, porque, voltando à questão técnica,
Não há recesso, esse recesso é informal, porque não foi votada a lei de diretrizes orçamentárias. Eles têm a previsão do recesso, o Silvio já mencionou isso aí, sim, no meio do ano, acho que são 2 semanas, mas o recesso só é estabelecido de fato se votar antes a LDO, a lei de diretrizes orçamentárias. Como eles não votaram, é um acordão. Olha, vamos sair umas 2 semanas para dar uma descansada, depois a gente volta. Ou seja, a oposição pode trabalhar, e ele não pode desligar o ar-condicionado se é que ele fez isso. Essa carta vai ser usada contra ele, sabe? Mas olha só, desculpa, Piotr, pegando esse gancho do Augusto, né? O que a família fez que ele está tentando proteger. Agora, se a família tem uma capivara gigantesca, sem fim, como você se coloca para ser candidato a presidente da Câmara, é porque você teve a certeza absoluta de que você, de alguma forma, era intocável, que o povo não ia levantar a sua capivara, que o povo não ia cobrar, porque no passado não havia essa cobrança que nós temos hoje. Agora, se você, né, como disse um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi levado pelos aliens, o Alexandre de Moraes 1.0, se você não quer ser criticado, não se apresente a cargos públicos. A imprensa e toda a assessoria vê nos anais da casa é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, essa parte que eu já coloquei. Agora vamos ouvir aqui, família. Preste atenção aqui, o que o Silas falou aqui, ó. A entrevista dele ao Metrópolis. Silas Malafaia tá com a palavra aí, vamos ouvir. Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar, então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável o que aconteceu em 2017, onde a esquerda tacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso? 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar a baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio, golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto, quem tentou matar, quem foi atrás de Lula, isso é papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Vocês já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar? Ninguém tinha medo de criticar presidente. Ninguém tinha medo de criticar Congresso. Ninguém tinha medo de criticar STF. E agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Da Luz, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora a fala de Bolsonaro é Pinoquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Onde é que está a fala em 4 anos, ele como presidente? Onde é que tem uma fala de Bolsonaro mandando invadir Supremo Tribunal? E outra, o ministro do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para pseudos golpistas para dar... Não. E outra, cadê as 230 câmeras que o senhor Flávio Dino apagou os vídeos para a gente saber quem é quem? Isso é uma farsa! Farsa de pura perseguição política, nada mais, nada menos do que isso. Papai, mexe com Malafaia não, meu filho. Malafaia, bota pra arrepiar, Malafaia. Gente. Rapaz, olha com quem que eles foram mexer. E a grande mídia já começa a falar em impeachment de Alexandre de Moraes, hein, família?
Opa, voltou o som aí, pessoal. Atenção, fala comigo. O som voltou aí, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O trem ficou feio aqui, ó. Como é que tá o áudio aí, gente? Na hora que eu entrei falando, o trem saiu. Fala aí, o áudio voltou aí, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que tá o som aqui. Voltou aí? O trem ficou feio aqui, ó. Como é que tá o áudio? Voltou, né? Então vamos lá. O que eu tava falando naquela hora é o seguinte, que o som ficou mudo. Quando a grande mídia começa a falar em impeachment do ministro, o negócio fica feio, família. E agora a grande mídia já está falando. É isso mesmo, a grande mídia já começa a julgar no ventilador. A barata tá voando. A CNN está falando, o Estadão está falando. É barata voando, família. Vamos ouvir? Vamos ouvir a barata voando? Voo de barata? Vamos ouvir. Preste atenção aí, hein? Vai falando aí como é que tá o áudio, hein, pessoal? Um levantamento feito pela CNN aponta que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é alvo de ao menos 29 pedidos de impeachment que tramitam no Senado Federal. Tramitam não, né? Então é parado. A Carol Rosito, nossa repórter, traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Carol. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o pedido mais recente foi protocolado, apresentado, então, hoje, né, nessa quarta-feira, pelo senador Flávio Bolsonaro, ele que afirma que as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro extrapolam limites da jurisdição penal, também tem caráter na avaliação do senador político partidário. Esse pedido faz parte, inclusive, das estratégias que estão sendo aplicadas aí pela oposição nos últimos dias, né, em resposta, como forma de reação às decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa semana a oposição anunciou que a pauta prioritária no Senado vai ser exatamente insistir nesses pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E agora, esse pedido que foi protocolado hoje se soma a outros 28 que já tinham sido protocolados anteriormente. Olha só, segundo o levantamento do nosso setorista Matheus Salomão, dos 29, 22 foram protocolados entre 2021 e 2024 e somente neste ano foram apresentadas mais 7 novas petições, então, contra o ministro Moraes, né? Entre os autores estão aí deputados, senadores, né, da oposição, então tem partidos como o Podemos, o próprio PL e também o Novo e, além disso, cidadãos. Qualquer pessoa pode apresentar um pedido de impeachment, então, além de senadores e deputados, muitas pessoas da sociedade civil. Quando há um pedido de impeachment, no caso, contra um ministro do Supremo, é sempre papel do Senado, né? Analisar, processar e julgar esses pedidos por eventuais ali crimes de responsabilidade. Mas cabe ao presidente do Senado, no caso a gente está falando de Davi Alcolumbre, dar encaminhamento. Então, os senadores, os deputados podem fazer a apresentação desses pedidos, mas cabe ao presidente do Senado dar andamento, encaminhar para a advocacia, por exemplo, do Senado, que vai analisar o processo e aí, enfim, liberar para uma tramitação. Você disse que eles estavam tramitando, de fato, não tem nenhum pedido tramitando contra ministros, não só contra Moraes, mas os outros ministros também do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, até hoje, nenhum ministro foi julgado, né, enfim, impeachmentado dentro do Senado pelo Congresso Nacional em relação a esses pedidos que costumam, né, ser apresentados aí. A gente tem acompanhado especialmente contra ministros do Supremo, mas também existem contra, por exemplo, o próprio presidente. Eu veiculei um vídeo aqui já no... Carol Rosito, quero aproveitar os seus conhecimentos, porque a Carol, ela circula muito no Congresso Nacional, cheia de fontes por lá. Carol, divide com a gente qual é, de fato, a expectativa, o clima, para nesse momento o presidente do Senado, como você nos explicou, de fato dá andamento a algum desses pedidos de impeachment ao ministro do Supremo e especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Carol, isso pode de fato acontecer ou o clima no momento não está para isso?
Pois é, não tem clima para aceitar um pedido desse, né? Eu citava ali, por exemplo, que muitos desses pedidos, especialmente contra Moraes, foram apresentados desde 2021, então antes da gestão de Davi Alcolumbre, ainda na gestão do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é isso, não há na história do Congresso, na história do país, um pedido que tenha sido aceito ali para que esse processo começasse a andar contra ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de STF nesse caso, né? Vamos lembrar que houve o pedido aceito em relação à ex-presidente Dilma Rousseff, mas no caso de STF seria um feito inédito ali se Davi Alcolumbre de fato desse andamento. Não existe clima porque é um processo muito desgastante, é um processo muito longo e desgastante, tanto para o Congresso quanto também para o próprio judiciário, né? Então tem muita coisa ali em jogo em relação a isso, mas de qualquer maneira é sempre uma resposta, é sempre uma forma de demonstrar ali uma insatisfação no caso da oposição em relação às ações do judiciário. Como eu disse, faz parte da estratégia que o PL, junto com outros partidos da oposição, estão traçando nessas últimas semanas para tentar defender, para tentar responder as ações do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, seria também uma medida para beneficiar o ex-presidente da República. Isso tudo também entra no jogo aí da política, no jogo nessa discussão, na hora de ser avaliado principalmente pelo presidente do Congresso. Família, agora vamos ver aqui rapidamente aqui, ó, a convocação que o Paulo Bilinski faz. Vamos acompanhar aqui, ó, rapidinho, família. Já chega sentando o dedo no like aí. Paulo Bilinski convoca... Eu veiculei um vídeo aqui já no início do programa de hoje, porque a Auriverde está tentando fortalecer as manifestações. Buzinaço, caminhada... Então, por exemplo, a gente ontem falou da Tutóia, viaduto da Tutóia em São Paulo, né, que teve ali 4 da tarde. Né, falamos de Cachoeira Paulista, que tem sábado e domingo agora em Cachoeira Paulista. Né, sábado, 4 da tarde, aliás, 2 da tarde do sábado, 9 da manhã do domingo. A Auriverde vai transmitir a caminhada em Ribeirão Preto. No domingo, 9 da manhã, ali em frente à Recreativa Concentração, 10 da manhã a caminhada. Né, mostramos Sorocaba e mostrei também, Bilinski, a tua terra é Rio Preto, ali na Andaló, né, um buzinaço que aconteceu ontem. Então a gente está mostrando que ou o Brasil se une, ou a gente, já estamos sendo engolidos, né? Para a gente tentar se livrar da boca desse leão aí, desse jacarezão, é só o povo na rua mesmo, Bilinski. Boa tarde, seja bem-vindo, irmão. Boa tarde, Pitoli, muito obrigado. Realmente, esse é o momento de mobilização. Hoje mesmo, em Mirassol, o capitão Cunha, um grande amigo, vai estar coordenando esse buzinaço. A gente tem já marcado manifestações no Brasil inteiro no dia 3 de agosto. Quem é de São Paulo vai para Paulista, quem não é de São Paulo, eu tenho certeza absoluta que na sua cidade vai ter um líder da direita, um líder bolsonarista organizando as manifestações. Esse é o resumo do que a gente tem que fazer, Pitoli. Então, na sexta-feira, nosso presidente Bolsonaro foi vítima de medidas absurdas impostas por Alexandre de Moraes. Na própria sexta-feira, nós convocamos a reunião da Comissão de Segurança Pública para terça-feira, 10 horas da manhã, e mobilizamos os deputados bolsonaristas para irem a Brasília na segunda-feira. Mais de 50 deputados foram à nossa reunião, começou 2 da tarde com o presidente Bolsonaro. Durante essa reunião, Pitoli, aconteceu um fato muito curioso. Durante essa reunião, o telefone do presidente começou a tocar, o meu telefone tocando, Zuco tocando. O que era? Era uma nova decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que o presidente não poderia dar nenhuma espécie de declaração para ninguém, porque eventualmente alguém poderia postar um vídeo dele, né? E sabe o que todos os repórteres me perguntaram? Eles me perguntaram assim: qual foi a reação do presidente Bilinski? O que o Jair fez na hora? Ele ficou apavorado, ele chorou, ele rangeu os dentes? Pitoli, é impressionante como as pessoas não entenderam ainda. Jair Bolsonaro não é como eu, não é como você, não é como esses jornalistas. Você acha que Jair Messias Bolsonaro vai se abalar psicologicamente porque o Xandão falou que ele não pode falar com ninguém, que ele não pode dar entrevista, que ninguém pode filmar ele?
Pelo amor de Deus, meu irmão. Essa foi a minha resposta para todos os jornalistas. Olha, vocês não entenderam ainda quem é Jair Messias Bolsonaro. Esse homem não se abala com esse tipo de coisa. Esse homem não tem medo. Esse homem não vai parar. Esquece. Então, naquele momento, ele viu, ouviu o advogado, ouviu mais uma, duas pessoas ali, e continuou a reunião, meu irmão. Ouviu todo mundo que estava na sala, deu feedback, falou o que tinha que ser feito, e qual que é a conclusão? Na própria segunda-feira, a gente criou 3 grupos principais, o grupo sobre legislação, o grupo sobre mobilização e um grupo sobre comunicação. Eu estou no grupo de legislação. Então a gente vai separar todos os projetos de lei que são as nossas prioridades, que a gente vai empurrar na Câmara com toda a força. O grupo de mobilização está organizando justamente isso, as manifestações do Brasil inteiro. E o grupo de comunicação, que vai fazer toda a nossa estratégia via rede social. Você deve ter percebido que o Twitter está ali tendo uma guerra verdadeira entre a direita, que é orgânica, e os robozinhos contratados pelo PT, né? Então, essa guerra nós estamos vencendo e vamos continuar vencendo. Agora, na terça-feira de manhã... desculpa, eu... Não, vai lá, segue aí, depois eu te pergunto. Na terça-feira de manhã, a gente tinha uma homenagem muito justa, né? Um desagravo ao presidente Bolsonaro na Comissão de Segurança Pública. Era um requerimento do Zucco. Eu já tinha convocado, a gente já tinha quórum, Pitoli, a gente tinha mais de 20 deputados que já tinham dado presença para iniciar a reunião, e 10 minutos antes, o Hugo Mota lança um ato proibindo a realização das comissões. A partir dali, a gente já entendeu, o jogo é esse, vamos jogar, não tem conversa, tem que ir para a guerra. Aliás, Bilinski, a gente, se você falar melhor nem tratar do assunto, eu vou compreender, porque pode ser uma estratégia. Entendo eu que a decisão do Sósteres ontem de cumprir com a decisão incumprível e ilegal do Hugo Mota também coloca o Hugo Mota na mão da oposição agora, né? Porque foi uma puta de uma cagada que o cara fez, bicho. O cara não tá aí, não podia decidir, decidiu. Eu entendo o seguinte, ele está devendo para o Supremo, agora está devendo para a oposição, então acho que vai ficar mais fácil pautar algumas pautas, colocar na mesa ali algumas pautas da oposição. Veja, pode ser uma estratégia, eu tô queimando largada aqui, Bilinski, mas eu sou um jornalista, né? Eu vou decifrando as coisas e vou tentando colocar para a audiência. Tô certo ou tô errado? Olha, qual que é a única chance do Brasil sair dessa crise diplomática? Anistia. Qual que é o primeiro passo? Anistia, acabou. A gente já tem assinatura para o requerimento de urgência, a gente já tem voto suficiente na Câmara. Agora, você acha que o Senado, que são 81 senadores, eles vão destruir o Brasil? Eles vão impedir que a gente consiga resolver um problema tão grande quanto essas tarifas? Você entendeu que agora é o momento? Agora é o momento de vir com tudo, cara, de vir com força e falar assim, solução para o Brasil é anistia e acabou. Não tem papo, não tem conversa, não tem negociação. Você acha que o Alckmin, pensa comigo, a melhor aposta do Lula para negociar com Donald Trump é Geraldo Alckmin. Pega na sua cabeça aquela fotinho do Alckmin sentado com os terroristas do Hamas, do Hezbollah, os terroristas Houthis financiados pelo Irã. Sabe aquela fotinho que ele está do lado dos caras ali? E que todos eles já foram mortos? Só sobrou o Alckmin. É a foto do Big Brother, né? É a foto do Big Brother, né? Todo mundo eliminado, né? Meu irmão, em sã consciência, você vai mandar esse maluco, Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, para negociar com Donald Trump, o cara que está dizendo assim, esses caras aí são terroristas, a gente tem que matar eles. Porra, não é assim, né, Pitoli? Não vai dar certo. Qual é a única chance do Brasil? Anistia. Quanto tempo demora para aprovar a anistia? Uma sessão. No dia 4 de agosto, a gente pode aprovar a anistia. É só isso. Só isso que é necessário. Já entendi. Bilinski, o Borgo está por aqui e tem uma pergunta para você. Pois não, Borgão? Olá, boa tarde, deputado. Prazer falar contigo. Deputado, apesar das ações, das tarifas, das sanções dos Estados Unidos, quem terá que mudar o país, que salvar o Brasil,
na verdade, são os próprios políticos, né? São os nossos representantes. Mas algumas situações me chamam a atenção. Ontem, por exemplo, o deputado Sóstenes, na fala dele, muito forte, muito combativa, mas em determinado momento que me chamou a atenção, ele diz, olha, nós cansamos de ser subservientes, até que ponto, vai chegar o momento que não vamos ser mais. Aí eu vejo um deputado levantando uma bandeira do MAGA. Será que está tendo uma dificuldade para os nossos representantes da direita entender que há uma guerra híbrida de 5ª geração? Nós estamos vendo um banco chinês vindo para cá, trazendo, como o Pitoli disse hoje de manhã, que é uma questão de geopolítica, não é só uma questão mercado financeiro, é muito mais amplo do que isso, do que tudo isso que está acontecendo. E eu vejo, às vezes, é louvável a defesa que a direita está fazendo, são poucos que estão trabalhando para salvar o Brasil, mas eu vejo ainda que há uma dificuldade de entendimento em alguns a respeito da profundidade do que nós estamos passando no Brasil. Como é que o senhor enxerga essa situação, deputado? Essa bandeira não tinha nada que estar lá, né? Eu estava na mesa, o Zucco, o Sóstenes e o Felipe Barros, que é o presidente da Credem, a gente estava dando entrevista, quando um senador estava usando a palavra, do nada, levantaram aquela bandeira, assim que a gente viu, já mandou tirar, não tem nada a ver, não é esse, entende? Isso é um erro de empolgação, de molecagem, não tem nada a ver com o objetivo da conversa, não tem nada a ver com o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que entender sobre esse momento é que estamos exatamente numa encruzilhada, né? Então, uma encruzilhada tem 2 caminhos. Caminho número 1, a gente isola Estados Unidos e vira uma colônia da China e da Rússia, tá? Colônia, literalmente, um lugar em que a China vai tirar minerais, vai tirar comida, vai tirar dinheiro e sustentar a sua ditadura. Ou a gente vira isso, né? É uma colônia chinesa na América Latina, ou a gente volta para o circuito do mundo livre, que faz comércio com os Estados Unidos, que faz comércio com a Europa, que não quer saber de ditador e terrorista. Essa é a encruzilhada que a gente se encontra. E quem vai decidir qual caminho a gente vai seguir é o povo brasileiro. Eu sou um deputado federal. Eu sou um. Eu represento 72.156 paulistas. Só. Cara, não dá para encher um estádio de futebol. Não dá. Entendeu? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de todo o Brasil mobilizado com força no dia 3 para mostrar para o mundo de que lado que a gente está. Porque até agora, qual que você acha que é o raciocínio do Donald Trump em toda essa conversa? Você acha que o Trump está pensando assim, realmente eu acho que o Brasil tá abandonado mesmo, o povo quer viver isso daí. Ou o Trump está pensando, realmente a gente precisa intervir com mais intensidade, porque quem está dominando ali é China, em conluio com o Supremo Tribunal Federal e PT. Então, essa é a encruzilhada. Ou a gente sai dessa, ou a gente vira colônia da China. A escolha de vocês. Ontem teve a reunião, o Hugo Motta interferiu, né, numa decisão inconstitucional, ilegal inclusive, porque não há um recesso oficial, porque não foi votado a LDO, inclusive mandando desligar ali os ares condicionados, e nós até comentamos aqui a possibilidade que os deputados, as comissões, fizessem as reuniões, né, fora do parlamento, numa barraca, enfim. Hoje foi feita a reunião das comissões. Como é que foi a movimentação em Brasília, deputada? Olha só, eu quero fazer um desagravo em relação a essa questão do ar-condicionado, tá? Eu estava na comissão naquele momento. Eu estava dando entrevista. Eu sou um cara calorento pra caramba, bicho. Eu tenho 100 quilos. E eu tava de paletó e não estava suando. Então, assim, eu não entendi esse lance do ar-condicionado. Pelo que eu vi, o ar-condicionado estava ligado. E a temperatura estava o normal de Brasília, que é quente. Brasília é quente pra caramba. Então, não vou me manifestar sobre essa questão do ar-condicionado, porque eu estava lá e eu não percebi isso daí, tá? Em relação às reuniões, veja, o que é mais útil é a gente estar em Brasília conversando entre nós ou estar na base conversando com os eleitores. Então, essa é a minha visão. Eu acho que a gente tem que voltar para a base e mobilizar
todos esses eventos que o Pitoli mencionou aqui que estão acontecendo, porque a gente está ali, ó. Liga lá em Mirassol, fala assim, ó, quem que é o nosso cara em Mirassol? Capitão Cuni. Cuni, vamos fazer uma manifestação, vamos fazer um buzinaço, o que você precisa? Faixa, você precisa de balão, você precisa do quê? Vai lá e taca pau. Ah, ontem aqui em Rio Preto. Ah, amanhã, depois em outro lugar. Então, esse é o nosso objetivo agora. É mostrar para o mundo que o Brasil não quer viver essa ditadura que está vivendo. Então, reunião dos grupos de trabalho já foi feita, já foi definida. Quais são as nossas prioridades legislativas, qual que é o nosso plano de comunicação, que já está trabalhando, né? A gente recebe mensagem aqui, ó, a guerra agora é essa, né? E vocês estão acompanhando o Twitter, vocês estão vendo que a guerra é essa e a gente está vencendo. E o nosso plano de mobilização, que está trabalhando sério para fazer uma mega mobilização no dia 3 de agosto. E nós estaremos indo lá, hein, família? Nos ajude aí, qualquer valor através do Pix aí, que nós estaremos indo lá. Agora eu quero convidar vocês aqui, família, rapidinho aqui, ó. Eu fiz um canal aqui específico para a gente falar do apocalipse, das coisas espirituais, que essa guerra que está acontecendo aí também, ela é espiritual. Então eu vou convidar vocês, preste atenção, você vai clicar nessa capinha aí que vai aparecer aí, e aí a gente vai para esse vídeo que eu gravei aqui, ó, é vídeo feito aí, né, dá trabalho para editar, inscreva-se lá no nosso canal, é BBR News, eu tô fazendo uma série de vídeos lá sobre o apocalipse, sobre fim dos tempos, anticristo, marca da besta. E esse vídeo aí vai começar aí agora. Esse vídeo é a verdadeira história de Sansão, né? Clica aí nessa capinha aí e vão todo mundo pra lá, pessoal. Dá uma força lá, tem 640 pessoas aí. Toda vez que eu jogo o vídeo aqui, o pessoal não vai nem a metade, né? Nos ajude aí, só você clicar aí nessa capinha que vai aparecer aí, né? E aí a gente vai para lá. Vou até colocar a capinha aqui, ó, para não ter erro, né? Para você não errar, eu vou colocar a capinha aqui, ó, para você não errar aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. A capinha é essa aqui, ó. Essa capa aí que tá aí. Opa, pera aí. Meu Deus do céu, o trem tá saindo tudo aí. Você vai clicar aí. E aí a gente vai começar a live lá agora. Vai aparecer esse reloginho que tá tocando na tela. Meu Deus do céu, o reloginho sumiu aqui. Cadê o relógio, gente? Esse relógio aí, ó. Esse relógio vai aparecer aí. Você vai clicar nele aí, ó. Em 1 minuto a gente entra ao vivo, beleza? Vamos todo mundo pra lá. BBR News. Aguarda aí que eu te transfiro pra lá. Valeu, falou. Quem puder, ajuda aí através do Pix aí pra nós irmos pra capital aí no dia 3. Valeu.